Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite caloroso hoje, estão todos num dia bonito como hoje, né? Um dia que se fez bonito. Agora, a parte mais bonita do ano que eu acho, que é a primavera, que é o verão, que é quando a gente tem mais tempo, né, de estar na rua, mais tempo de estar convivendo com as pessoas, a não ser quando a gente está no celular, né? Ali, aproveitando as maravilhas da amizade solitária. Este mês foi nos dado a falar aos palestrantes sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fala sobre matrimônio, sobre as relações, né, maritais ali, fala sobre divórcio também. Eu vou falar hoje um pouco sobre esse capítulo e também vou trazer um assunto que me veio à mente em um dia que eu estava em casa. E eu achei interessante compartilhar com vocês as impressões que eu tive, filosofando sozinho, pensando, né? O capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a é uma palavra difícil, indissolubilidade do casamento, ou não poder dissolver, não poder desmanchar o casamento. Perguntaram a Jesus o que ele achava disso, né? Perguntaram, mestre, por que Moisés, né, falou que a gente poderia devolver a nossa mulher em caso de adultério? E Jesus respondeu para aquele discípulo que a possibilidade de devolver a mulher ou ter o divórcio era por causa da dureza dos corações dos homens, ou de como o homem encara o casamento. Como o homem, não o homem, né? O homem é a mulher, né? Como o ser humano encara o casamento. Porque quando o casamento ou uma união, ela é calcada na lei do amor, ou seja, na lei de Deus, ou nos propósitos que o amor verdadeiro traz, quais são esses propósitos? É o companheirismo, é o gostar de estar junto com o outro, é aceitar a outra pessoa, é construir alguma coisa junto com outra pessoa. Então, quando um casamento ele é baseado nessas bases, ele não acaba. Ele é desinteressado, ele não acaba. Agora, quando o casamento ele é baseado em outras circunstâncias, ele tende a falir. Que outras circunstâncias? Pelos interesses, pela beleza, ou pelo interesse monetário, ou pelo interesse de posses, ou pelo interesse social, né? Eu quero casar com aquela pessoa porque é uma pessoa importante. Quando o ser humano se junta com um interesse que não o amor verdadeiro, o amor incondicional, o amor sem segundas intenções, né? Quando ele não observa o amor, tende a terminar o casamento quando aquela intenção ou aquela que ele se propôs não dá mais resultado, né? Então, quando a pessoa não tem mais a beleza, quando a pessoa não tem mais o dinheiro, quando as pessoas já não se aturam mais, né, o casamento tende a acabar. E no Evangelho segundo o Espiritismo fala que às vezes acontece o divórcio, mas quando um divórcio acontece, é simplesmente o ato social de dividir ou de separar aquilo que o homem já separou. Uma das causas que vem a trazer essa separação ou essa perda daquela mágica ou daquele amor ou daquela paixão é quando o homem começa a observar, quando o início desta relação foi baseada em bases não sólidas, ou que elas possam ser contaminadas por um terceiro interesse que acaba minando aquele relacionamento. Esse terceiro interesse que eu trouxe hoje são as tentações. O que é uma tentação? Tentação a gente pode, né, eu estou falando de casamento, a gente pode achar que tentação é uma tentação por uma outra pessoa. Não é só isso. Esse assunto de tentação me veio à mente, que eu estava voltando esses dias do serviço, né, para casa, e aí era uma sexta-feira, eu cheio de planos, né? Vou chegar em casa hoje, vou arrumar minha casa, vou fazer um pão, vou começar meu final de semana mais cedo. Vou chegar e vou
vou, né, dar aquele... Meu sábado já vai amanhecer já a 1000 por hora, porque hoje, sexta-feira, já vou limpar a casa, já vou ajeitar todas as pendências que eu tenho para o final de semana. Cheguei em casa, tomei um café. Aí aquele café pesou. Aí me sentei no sofá. E aquele sofá estava tão bom, e eu dormi. E todo aquele meu entusiasmo acabou ali. Eu fui abraçado, fui tomado por duas tentações. A primeira, a gula, e a segunda, a preguiça. Que às vezes a gente toma por outros nomes, né? Como pecados. Tem um monte de gente rindo aqui, parece que todo mundo também cai na mesma tentação de vez em quando. É? Pois é. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre essas quedas que a gente tem, que são pequenas e vão minando o nosso desenvolvimento. Vão acabando com o nosso desenvolvimento. Uma tentação, né, eu fui buscar lá no dicionário, é um substantivo feminino, pode ser explicado de duas formas. Primeiro, é o impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Que é quando a gente diz, né, que a gente quer resistir às tentações. Tem um desejo por alguma coisa que a gente sabe que não é certo, que a gente sabe que não vai nos fazer bem, que a gente sabe que não é saudável, que a gente sabe que vai nos atrasar a vida, seja espiritualmente, seja no nosso tempo, né? E a gente, ao mesmo tempo, a gente cai. E o outro é um desejo muito forte, ou até mesmo violento, né? Tive a tentação de esganar aquele desgranido. A gente pensa assim, né? Quando a gente ainda está animalizado. A gente não deve pensar assim, a gente vai ver mais para frente por que não. Mas eu digo que a tentação, ela é muito parecida com uma montanha-russa. Como é que funciona a montanha-russa? Ela vai devagarinho, subindo, 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 aumentando a vontade, vai cada vez nos instigando mais aquela vontade, e quando a gente perde o medo do errado, quando a gente cede à tentação, ladeira abaixo. E aí as emoções vão, né? Nem montanha-russa. A emoção dispara. E eu sempre falo assim, sempre falo para mim mesmo, às vezes eu falo para meus jovens também, nunca percam o medo das coisas erradas, né? Nunca deixam que... não percam medo para fazer as coisas erradas, mas nunca percam o medo do errado. O errado me dá medo. Eu sei que fumar vai me fazer mal, então eu tenho medo de fumar. Eu sei que beber eu vou perder o meu senso, né? O meu senso de decisão mais correto. Então não vou beber. Eu tenho medo. Qual será que vai ser a reação se eu utilizar um remédio mais forte? Qual será que vai ser a minha reação se eu utilizar uma droga? E aí eu não utilizo porque eu tenho medo. A gente não deve perder nunca esse medo. E quando a gente perde esse medo, ladeira abaixo. Mas eu não tenho medo, Fabiano. Que medo das coisas? Eu sou um cara corajoso. Então nunca vamos perder o respeito pelo correto. Nunca podemos perder o respeito pelas coisas certas. Porque quando a gente perde o respeito pelas coisas certas, eu fiz errado mesmo, agora azar. Chutei o balde, que o balde vá o mais longe possível. Já amassei o balde no chute, eu vou chutar mais forte a segunda vez. Não devemos nunca perder o respeito pelas coisas certas. Porque isso hoje em dia é que a gente perde tanto, né? Que a gente acha, já fiz mesmo, agora azar. Não devemos deixar nos levar pelas tentações. E por que existe tentação, né? Se é ruim assim, se o Fabiano está dizendo que é ruim, por que Deus colocou isso na nossa vida? Isso foi perguntado no Livro dos Espíritos. Aliás, esse assunto tentação está diversas vezes no Livro dos Espíritos, mais de 30 vezes lá. Está expresso, está explicado, mais de 30 perguntas sobre tentações, enfim, né? Não só a palavra tentação, mas relacionada à tentação. Então, na pergunta 712, Kardec perguntou, né, para os espíritos, por que Deus, né, colocou então esses atrativos dos bens materiais? Com que fim Deus põe atrativos nos gozos dos bens materiais? Tem duas funções: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Por que Deus deu a recompensa sensitiva nas coisas boas? Ou seja, as sensações das coisas boas, o gozo das coisas boas. Primeiro, para a gente fazer, né, as coisas boas. Quando eu faço uma coisa boa para uma pessoa, quando eu
produzo um sorriso na outra pessoa, ou eu diminuo o esforço de uma outra pessoa, ou eu diminuo a tristeza de uma outra pessoa, o que acontece? Eu me sinto feliz por isso. Eu me sinto útil por ter feito isso. E isso me traz satisfação. Essa satisfação boa. E aí isso nos instiga a fazer mais e mais as coisas boas. Eu fiz uma coisa legal, eu fui, Fabiano, muito obrigado por ter me ajudado. A gente se sente útil, e a gente faz outras e outras vezes. Só que essa sensações boas não acontecem somente com coisas legais, infelizmente. Às vezes acontece também com coisas erradas, né? A gente faz alguma coisa errada e a gente tem uma falsa sensação de felicidade, porque a gente sente uma satisfação com uma coisa que não é tão boa. Vou dar um exemplo. A gente estava lá na parada de ônibus e aí está vindo aquela pessoa que a gente não gosta. E aí a gente viu assim, né, 7h15, e o ônibus passa, a gente sabe que ela pega todo o ônibus às 7h17, passa o ônibus dela. Aí ela chega esbaforida ali e pergunta assim: vizinho, já passou o meu ônibus? Vamos fazer de conta que está nessa parada aqui na frente aqui do Gomes, aqui que tem aquele barzinho atrás. Aí, já passou o meu ônibus? Aí a gente malandramente, como diz aquele funk, que ela está na moda, fala, não passou o ônibus da pessoa ainda, né? Faltam uns minutinhos, a gente fala assim: já passou, porque eu não gosto dela. E aí ela pensa assim: poxa, agora é só 7h30. Aí a pessoa se vira para ir no bar ali para tomar um copo d'água e passa o ônibus dela. Ela perdeu o ônibus. E a gente sente assim: bem feito nessa pessoa. É ruim, né? Mas tem gente que sente satisfação em fazer coisas desse tipo. Credo, mas tem gente que sente satisfação em fazer coisas desse tipo. Às vezes a gente faz coisas não exatamente assim, mas a gente faz coisas erradas que nos dão satisfação. E esse tipo de tentação que a gente tem que evitar. Então Deus colocou a satisfação na nossa vida, primeiro para a gente fazer, para nos dar mais e mais vontade de fazer as coisas certas. E também, né, a outro tipo para nos experimentar pelo meio da tentação. Ou seja, a gente às vezes dá uma sensação boa fazer uma coisa errada momentaneamente, mas ali na frente dá aquela ressaca moral que a gente diz, né? E quanto mais a gente resistir àquele pequeno lapso de felicidade, ou pequeno lapso de tentação, e fazer a coisa certa e evitar a ressaca moral ali na frente, quanto mais a gente resistir, mais a montanha russa ficará alta, e a gente resistir, mais a gente for resistindo, melhor a gente vai se sentindo. Por quê? Porque a gente vai resistindo a cada vez mais coisas difíceis, e a gente vai se sentindo cada vez melhor. Por quê? Porque a gente se sente cada vez mais forte ou mais resistente às tentações ruins. E isso sim que é verdadeiro, isso sim vai nos trazer verdadeira felicidade. Quando a gente estiver fazendo somente as coisas mais corretas e ficando feliz com as coisas corretas, não ficando feliz com vinganças, ficando feliz com fazer o mal ao próximo. E qual o objetivo dessa tentação, né? Complementando, desenvolver a razão que deve preservar a gente do excesso, né? Essa tentação, resistir a essa tentação, ela vai vai cada vez mais desenvolvendo a razão da gente, nos prevenindo dos excessos, né? Quanto mais a gente deixar beber menos ou não beber, deixar de fumar, quanto mais deixar de comer menos, isso vai nos auxiliando a gente a ser cada vez mais correto e cada vez melhor. As tentações podem ser de duas formas, né? De ordem física ou de ordem moral. A ordem física são aquelas ligadas à sensualidade, às extravagâncias, a vícios, a descanso indevido, né? A preguiça, que a gente já falou. E também de ordem moral. A primeira são aquelas que a gente atua, né? Que a gente coloca, são mais externas. E as segundas são mais internas, né? Que são as vinganças, fazer crítica maldosa, ter uma paixão exagerada por alguma coisa, repulsa por certas pessoas, né? O preconceito. Isso tudo são tentações que a gente tem que evitar. Eu falei ali um pouquinho antes que as tentações também são conhecidas às vezes como pecados, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fala em pecado. Na Bíblia tem os 7 pecados capitais. O que são 7 pecados capitais? São os 7 erros que eles vão e levam a outros, né?
Esses 7 pecados capitais lá que tem na Bíblia são a soberba, né, que é o orgulho, a arrogância, a avareza, né, que é o pandurismo, a luxúria, né, que é a sensualidade exagerada, a ira, que é aquela raiva, aquela coisa que a gente quer quebrar tudo, a preguiça, a gula e a inveja. São 7 pecados capitais que eles vão gerando outras coisas. A gente sempre aprendeu, se às vezes a gente segue a Bíblia, às vezes tem algumas correntes de pensamento que dizem que o antídoto do pecado qual é? A penitência. Né? Que, eu pequei, eu rezo e me redimo desse pecado. Aqui na casa espírita, ou na doutrina espírita, se arrepender, é claro, que ajuda. Mas só se arrepender não vai nos melhorar. Não vamos nos desenvolver. Então, os antídotos para esses pecados, que nós pregamos aqui na doutrina espírita, são as mudanças de atitudes. Ou seja, combater o pecado, combater aquela tentação, cultivando atitudes que neutralizem esses erros. Então, a soberba, quando a gente é soberbo, quando a gente é arrogante, quando a gente é orgulhoso, a gente tem que cultivar cada vez mais e mais a nossa humildade. Quando a gente tem a avareza, o pandurismo, ou tentar trabalhar mais nossa generosidade, assim a gente vai estar combatendo essa avareza. Quando a luxúria, né, que é a sensualidade exacerbada, a gente tem que trabalhar mais, né, uma castidade ou uma relação mais com responsabilidade. A ira, aquela raiva que a gente tem, qual que é o antídoto para a raiva? É bater? É botar para fora? Né? Ir às vias de fato para não sentir mais? Não, pelo contrário. O antídoto para a raiva é a paciência. Para a preguiça, né, se atirar no sofá lá, hoje em dia os sofás estão cada vez mais macios, né, cada vez mais difícil, é a disposição, né, saber que as coisas boas que a gente faz, né, que levantar do sofá e ir ao mundo, né, aproveitar um dia tão bonito como foi hoje, como vai ser amanhã, já fica a dica, né, amanhã vamos sair para a rua, vamos levar nossa criança no parquinho, vamos lá comprar docinho ali sem gula, comprar docinho ali na igreja, né, depois do almoço, né, para tomar um para cada um, tá, sem gula, 5 para cada um para tomar um chazinho de tarde sem açúcar. Então vamos ter disposição, vamos sair para a rua, né? Então a gula, que é o próximo, né? Temos que ser mais comedidos. Às vezes, né, eu falei numa outra palestra, que às vezes a gente pensa assim, mas Fabiano, mas ser comedido, né, fazer regime, é comer coisa cara. Não é comer coisa cara. Ao invés de fazer aquele vulcão de arroz, né, aquela lava de feijão, é comer um pouquinho menos, colocar uma saladinha, não precisa nem ser uma salada cara, coloca a fruta, o legume da estação lá, se o tomate é barato aquele dia, compra tomate, se tiver o pepino, compra o pepino, se tiver o alface, bota o alface, mas não comer só coisas pesadas, né? Isso também ajuda. Para a inveja, a caridade, temos que trabalhar mais nossa caridade, meus irmãos. Por que eu estou falando de tudo isso? Por que eu estou falando de todas essas tentações? Porque todas essas tentações, elas vão minando o nosso relacionamento com as pessoas. Quanto mais a gente for animalizado, quanto mais a gente for não cultivar boas ações, não cultivar bons atos dentro da nossa casa, não cultivar generosidade, não cultivar paciência, não for mais paciente, fizer mais coisas certas, isso acaba atraindo a admiração das pessoas, né? E vai deixando a gente mais leve também, vai deixando a gente mais confiante. E isso que é o combustível para um casamento, para um relacionamento duradouro. Às vezes a gente acha, não, um combustível para um relacionamento duradouro é estar sempre em forma, sempre bonito. Não, é tratar bem outra pessoa, é tratar bem os meus filhos, é conversar civilizadamente com as pessoas que às vezes eu não gosto, mas que eu tenho que conviver. Então, eu estou trazendo esses antídotos para essas tentações, antídotos para esses pecados, né? Essas mudanças de atitudes que a gente tem que ter todo dia, porque isso é que vai prolongar nossos relacionamentos. E prolongar não é que, eu vou salvar agora um casamento que está ruim, não, mas é deixar as coisas mais, os relacionamentos mais saudáveis das pessoas. A gente tem que cultivar relacionamentos mais saudáveis com os nossos pares,
com aqueles que estão junto conosco, com aqueles que já se afastaram, mas a gente tem filhos em comuns, a gente tem que cultivar a paciência, tem que cultivar a generosidade, tem que cultivar o entendimento entre as pessoas. Porque é isso que a gente veio fazer aqui. O significado de estarmos aqui é a gente desenvolver o bem, ser pessoas melhores. Vou pular um pouquinho ali, que não vou entrar naquele outro assunto, não vamos ter tempo. Essa frase eu gostei muito, né, que estava no final lá dos estudos que eu estava fazendo para vir falar sobre essa palestra hoje, que diz assim, né, quando a gente resiste a uma tentação, ela é a formiga do leão, mas quando nos entregamos, ela é o leão da formiga. Sejamos sempre o leão e a tentação a formiga, que nada teremos a temer. Ou seja, né, a tentação, ela só é forte, ela só é um leão, ela só é aquela coisa que a gente irresistível se a gente der bola a ela, se a gente der força para ela, né? Agora, se a gente resistir a ela, ela vai ser cada vez menor. No primeiro momento, resistir a uma tentação pode parecer difícil, mas a partir do momento que a gente começa a resistir e saber e entender que a gente é capaz de resistir a fazer as coisas erradas, a gente vai se tornando cada vez mais confiante. E este leão de fé vai crescendo cada vez mais dentro da gente. E a gente vai conseguindo, resistindo a essas tentações, resistindo a fazer esses pecados, resistindo às coisas que atrapalham o nosso dia a dia, atrapalham a nossa convivência, resistindo àquelas coisas que dificultam nosso diálogo com os outros e, consequentemente, vão prolongar os nossos relacionamentos, sejam eles afetivos, sejam eles familiares, sejam eles da ordem que for. Porque nós estamos aqui não foi para viver sozinho. Viemos aqui para viver em sociedade, para aprendermos uns com os outros, né? Para crescermos juntos, para nos desenvolvermos juntos. E se a gente pensar assim, cada dia, né, que a gente acordar, a gente pensar, não, hoje eu vou fazer um dia bom, hoje eu vou fazer um dia melhor do que o que eu fiz ontem. A gente com certeza vai ter auxílio, porque o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais, eles estão o dia inteiro ao nosso lado, só esperando a oportunidade da gente ouvir eles e fazer o bem. A gente começa a fazer o bem, eles vão nos dando cada vez mais força. A gente não está sozinho, meus irmãos. Nenhum de nós, por mais pesado que possa parecer a nossa dificuldade, a gente não está sozinho. Então, só depende de nós modificar nossas atitudes, que a gente vai conseguir, com certeza, nos melhorar, ter um relacionamento melhor e, consequentemente, ter uma vida mais leve e mais feliz. Muito obrigado a todos.